Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso preparatório para os concursos de escrivão e de investigador de polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Pessoal, na última aula eu vi com vocês o homicídio qualificado, né? Vi o homicídio simples no primeiro bloco, o homicídio privilegiado, depois o homicídio qualificado e vimos todas as qualificadoras, certo? Qualificadora do parágrafo 2º, incisos 1º a 7º, depois vimos também os parágrafos 2º-A, e aí também o parágrafo... não, só apenas o parágrafo 2º-A, paramos aí, certo? Analisamos então todas as qualificadoras, todos aqueles fatos que agravam crime, lembrando, esta qualificadora do parágrafo dos incisos 6º e 7º vão cair na sua prova, principalmente do parágrafo 7º, ok? Aqui do crime de homicídio praticado contra policial ou familiar de policial, ok? Estudem bem, lembrem da minha aula, dos limites, até onde é punível, pessoal. Não entrem em confusão, assistam atentamente, anotem, tá? Façam um resumo de vocês. No site leemconcursos.com.br tem todos os resumos, os roteiros de aula. Essas minhas anotações estão lá, tem uma explicação razoável, então os senhores podem tirar de lá, copia, coloca no seu resumo, ou escreve do jeito que é o melhor, escreva do jeito que o senhor vai entender numa próxima leitura, com a sua linguagem, entendeu? Com a sua forma de compreender, que eu tenho certeza que se os senhores estudarem estas aulas e lerem as leis, os códigos que são cobrados, os senhores vão gabaritar na prova de noções de direito, ok? São muitas questões, tem um grande peso na sua prova. Tá certo, pessoal? Antes de partir para o homicídio culposo, eu preciso falar com vocês de algumas causas de aumento que incidem sobre o homicídio doloso, tá ok? Elas estão depois do homicídio culposo, mas elas tratam do homicídio doloso, na verdade. Então, a primeira que eu gostaria de falar com os senhores é a que está na parte final do parágrafo 4º, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, ele fala sobre no homicídio culposo, aí fala sobre as causas de aumento, nós vamos falar daqui a pouco, e aí, ponto. Aí diz assim, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Portanto, nós teremos uma causa de aumento a ser considerada ainda. Depois que nós definirmos se o homicídio é simples ou qualificado, nós vamos ver se incidem essas causas de aumento sobre ele, tá certo? Então, e aí se a pessoa for menor de 14 anos ou se ela for maior de 60 anos, vai ter o aumento da pena de 1/3. E aí os senhores devem estar se perguntando, mas Caio, eu já vi uma causa de aumento aqui no código, tem outra causa de aumento que a gente viu, quando baseado na idade, e os parâmetros são os mesmos, né? Pois é, a pena é de 1/3 ao aumento da pena, a idade mínima é menor de 14, né? E a idade máxima maior de 60, né, pessoal? Está dentro do feminicídio, né? E aí, nesse caso, se aplica os dois? Então, eu aplico primeiro essa e depois a outra? Eu aplico uma só? O que eu faço? Não, pessoal. Nunca vai aplicar duas, ok? Se elas levarem em consideração um mesmo fato, então, assim, a idade da vítima, os senhores só vão considerar isso uma vez, tá ok? Então, considerem uma vez. Então, a menos que sejam vítimas diferentes, e aí para uma não possa incidir e para outra possa. Por exemplo, se uma vítima são duas vítimas, um homem e uma mulher. Eu mato um homem maior de 60 anos e por um outro motivo, e também mato uma mulher maior de 60 anos em razão do sexo feminino, da condição de mulher. Então, e aí eu vou enquadrar o homicídio da mulher com a causa de aumento aqui, do que nós estudamos lá do parágrafo 7º, inciso 2º, e nós vamos enquadrar o homicídio do homem nessa causa de aumento do parágrafo 4º aqui da parte final, tá ok?
Então aí nós não aplicamos os dois, nunca, tá bom? Nunca, senão ocorre o que se chama de bis in idem, tá? E aí existe um princípio no direito penal chamado non bis in idem, ou seja, não se aplica duas vezes a uma mesma coisa, tá ok? Então daí nós concluímos essa causa de aumento. E aí nós temos aqui mais uma causa de aumento prevista para o homicídio doloso. Tá? Ele não diz que é para homicídio doloso, mas não tem como não ser. Eu vou ler aqui. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então são duas situações aqui. Uma é milícia privada sob o pretexto de serviço de segurança. Qual que é a diferença entre a milícia privada e o grupo de extermínio? A milícia privada é aquela que tenta instituir um estado paralelo numa determinada comunidade, geralmente comunidade pobre, e aí ela tenta impor a própria lei, tá certo? Então ela cobra uma contribuição, por exemplo, dos comerciantes, tal, e ela também julga ela própria as pessoas que cometeram algum crime ou que praticaram algum fato que elas considerem grave, tá, certo? Então o sujeito mora numa comunidade, ele bateu na mulher, bateu a segunda, já tinham advertido, os milicianos já tinham advertido o sujeito, olha, se você bater na sua mulher de novo, você não vai ter uma quarta vez, ok? Ele foi, bateu na mulher, a milícia foi lá, disse, não, nós vamos, então você está condenado à morte, vão e matam o sujeito. Então esse homicídio foi cometido por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ok? E aí, ou então, segunda situação, por grupo de extermínio. E qual é a diferença entre a milícia privada e o grupo de extermínio? A diferença é que o grupo de extermínio ele tenta pregar uma justiça geral, assim, ele tenta pregar determinados valores. Então, por exemplo, ele mata crianças, ele mata pessoas de rua, ele mata homossexuais, ele mata criminosos, por exemplo. Eles são, por exemplo, justiceiros. Então o sujeito matou e então vamos nos reunir para matar esse criminoso. E a gente, à margem da lei, se reúne e vai, vamos matar essas pessoas, tá certo? E aí, como diz aqui o tipo, né, milícia privada ou grupo de extermínio. Aí vem a dúvida, pode uma pessoa só? O que prevalece, o crime pode ser cometido sim por uma pessoa só, desde que ela faça parte do grupo de extermínio, tá ok? Não precisa ser o grupo, ir lá em conjunto, 2 ou mais pessoas, 2 ou mais justiceiros, 2 ou mais milicianos e matar. Pode ser um só, basta que isso tenha sido cometido por um integrante da milícia, por um integrante do grupo, no contexto da atividade deles, e aí vai estar caracterizado o homicídio aqui com essa causa de aumento, tá bom, pessoal? E agora a gente pode partir para o estudo do homicídio culposo. O que é homicídio culposo? Os senhores aprenderam lá na primeira aula. Aprenderam que o homicídio culposo é aquele, que o crime culposo é aquele em que o sujeito não prevê o resultado que era previsível por uma pessoa média, ou então ele previu o resultado, mas desejou sinceramente que aquele resultado não acontecesse, não assumiu o risco que aquele resultado acontecesse. Do contrário, nós teríamos um crime doloso. Então, criar o crime culposo, pessoal. E como falei para vocês lá na primeira aula, nós temos aqui o primeiro exemplo na parte especial. Artigo 121, parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo. Os senhores veem, ele não explica o que é homicídio culposo. Ele simplesmente diz se o homicídio é culposo. Daí a importância dos senhores compreenderem, então, o conceito, ou então extraírem lá da parte geral, né? E aí, se o homicídio é culposo, então, detenção de 1 a 3 anos. Como os senhores podem perceber, a pena é muito mais branda, a começar pelo regime de execução da pena, né? O regime é de detenção.
Então é muito mais brando. Tá? É cumprido no regime no estabelecimento agrícola, industrial ou similar, ou estabelecimento similar. Né? Então é bem mais brando. Aí a pena também, de 1 a 3 anos. Né? De 1 a 3 anos significa, primeiramente, que esse crime admite a chamada suspensão condicional do processo, ou seja, pode ser que o sujeito sequer sofra uma condenação. Tá? Isso aí a gente vai ver lá no estudo da Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais cíveis e juizados especiais criminais dos estados. Tá? Então, pois bem, nós temos aqui um crime de homicídio culposo. Né? E quais são os limites de aplicação desse homicídio culposo? Primeira coisa, tem que ser uma pessoa viva. Né? E outra coisa, esse homicídio culposo não pode ser praticado na condução de um veículo automotor, ou seja, um veículo terrestre automotor, um carro, uma moto, um caminhão, um trator. Tá ok? Se ele for cometido na condução de um desses veículos, e se esse homicídio for culposo, o agente vai responder pelo crime que está previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê uma pena maior que a pena do homicídio culposo do Código Penal. Isso é muito interessante. Muito se discute se essa pena é inconstitucional, não é? O fato é que ela é aplicada, os senhores podem tê-la como certo. Mas a explicação para isso, pessoal, é que aquele que está no veículo, dirigindo um veículo, o veículo é um meio com enorme potencial de causar dano e morte para as pessoas. Então o legislador optou por dar uma pena severa, que é para exigir uma pena mais severa, que é para exigir mais cuidado daqueles que dirigem o carro. Então, essa é a explicação, tá? Justa ou não, essa é a explicação principal. E como é que eu sei que esse crime está lá de um veículo automotor? Eles têm que estar, o sujeito ele tem que estar na condução desse veículo automotor. Se ele estiver como passageiro, ele não responde pelo crime. Se estão dirigindo, ele faz uma brincadeira, atrapalha o motorista, e aí causa um atropelamento e mata a pessoa, o pedestre, também homicídio daqui, do Código Penal, tá? Não será homicídio do Código de Trânsito Brasileiro. Se ele estiver conduzindo uma bicicleta e matar uma pessoa, por exemplo, acontece muito, bicicleta na ciclovia mata um idoso, o homicídio culposo do Código Penal. Tá? A bicicleta, embora ela seja um elemento do trânsito, ela não é veículo automotor. Tá bom? Ela não tem motor. O condutor ou passageiro de uma embarcação também não, pessoal. Então, navio, jet ski, lancha, tá certo? Também não é abrangido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Vai responder aqui, artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. E de aeronave também, inclusive não importa, paraglider, não importa, tá? Asa delta, avião, jato, um foguete, não interessa, não importa. Não é veículo automotor terrestre, ok? Então não é abrangido. E tampouco o pedestre. O pedestre que mata outro pedestre na calçada, tampouco vai responder por homicídio lá do Código de Trânsito Brasileiro. Vai responder aqui pelo Código de Trânsito, pelo homicídio culposo que está em estudo, que é o homicídio culposo do Código Penal, tá bom? E aí, pessoal, antes de entrar aqui nas causas de aumento de pena, que é o que eu ia falar, eu vou dar uns exemplos para os senhores memorizarem, então. Então, quando que ocorre um homicídio culposo? Daqui do 121, parágrafo 3º do Código Penal. Primeiramente, em todos os exemplos que eu dei. Aqueles na condução ou como passageiro de um veículo que não é automotor e terrestre. Certo? Terrestre, ou seja, anda na terra. Então, voou, andou na água, não é terrestre, não é do Código de Trânsito. Então, aqui é um exemplo. Casos famosos que acontecem no verão, o sujeito está andando de jet ski,
numa represa, atropela uma pessoa, ou está andando na praia, passa muito próximo da margem, atropela um banhista e mata esse banhista. Responde pelo crime do Código Penal, tá certo? Outro exemplo, eu tenho uma obra, e essa conduta, e vejam bem, homicídio culposo, ele não precisa estar conectado a uma ação imediata da pessoa. Não precisa ser aquela coisa assim, eu fiz e aconteceu. Ela pode decorrer de uma omissão. Lembra do estudo da negligência? Ela pode decorrer de uma negligência. Então, por exemplo, eu estou realizando uma obra na minha casa, e aí eu desfiz o telhado, empilhei todas as telhas lá, bem próximo assim do parapeito da minha casa, e aí bate um vento e cai essas telhas caem, voam, atinge a cabeça de uma pessoa lá embaixo, mata. Não tem dúvida. Homicídio culposo aqui do Código Penal. Outro exemplo, eu tenho um bar, aconteceu aqui na cidade de Santos, que é onde eu moro, um bar famoso no bairro do Gonzaga, em Santos. Aliás, aconteceu mais que uma cidade antiga tem esses problemas. O bar tinha uma marquise de concreto. Essa marquise estava deteriorada, a estrutura que sustentava essa marquise estava deteriorada, a marquise cedeu, caiu sobre um cliente do restaurante, e aí esse cliente morreu. Então o dono do restaurante pode ser condenado por homicídio culposo, tá certo? Se ele foi negligente, se ele deixou de, vocês lembram? Ele deixou de fazer a manutenção preventiva, ele então foi alertado pela prefeitura da cidade, olha, a secretaria de obras disse, tome cuidado, essa marquise está cedendo, está comprometida. Então o senhor tem 30 dias para arrumar. Ele vai, deu 30 dias, não arrumou, cai, enfim. Homicídio culposo. Tá certo, pessoal? Então, eu poderia dar vários exemplos, mas os senhores sempre lembrem, não precisa estar conectado diretamente, não precisa ter uma ação e em seguida um resultado. Ele pode ser de uma situação que dura muito tempo, que fica ali suspensa, e de repente vem e ocorre o resultado. Tá certo? Desde que o sujeito tenha agido com culpa, pelo menos com culpa, tá? Ele vai responder por homicídio culposo. Se por outro lado ocorrer uma situação assim, todas as telhas estavam devidamente instaladinhas no meu telhado, estavam montadas, mas foi uma ventania, foi um tornado, destelhou a minha casa, a casa de vários vizinhos, essas telhas atingiram a cabeça de uma das pessoas, essa pessoa morreu. Aí foi um fato da natureza, eu não agi com culpa. Por mais que pudesse ser previsível, eu não poderia evitar, então eu não respondo pelo crime de homicídio culposo, tá ok? Eu não respondo por nenhum crime, eu sou isento de pena, tá certo? Pois bem, e aí o crime culposo tem algumas causas de aumento. Lembram que a causa de aumento são aquelas circunstâncias que são acrescentadas à forma simples, que prevêem um aumento de infrações para a pena daquele crime, né? Então, aqui o artigo 121, o primeiro deles diz aqui, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta em inobservância de regra técnica de arte, de profissão, arte ou ofício. O que quer dizer esse dispositivo aqui? Que esse cuidado profissional, ele é aquele que todo profissional deveria ter no exercício da sua profissão, e aí ele deixa de ter esse cuidado, e dessa falta de cuidado, lembre-se da culpa, essa falta de cuidado, resulta um dano a alguém, então nesse caso aqui um homicídio, acaba causando a morte de uma pessoa. Por exemplo, o médico que deixa de esterilizar o instrumental que ele utiliza numa cirurgia, ele utiliza um instrumental não estéril, ou seja, que está contaminado por micro-organismos, e aí causa uma infecção grave e a pessoa morre, tá certo? Mas, e aí muito cuidado, vocês devem estar se perguntando, mas olha professor,
Isso não é imperícia. Então, tem uma diferençazinha aí. Tá? A inobservância de regra técnica diz o seguinte, por exemplo, qual é o procedimento para uma cirurgia? Utilização de roupas estéreis, utilização de instrumentos estéreis, desinfetação da sala, né? E aí o agente deixa de fazer isso. Essa é uma regra de procedimento, está lá prevista. Acredito, não sou médico, mas acredito que exista até uma norma do Conselho de Medicina dizendo quais são os procedimentos que devem ser adotados. Tá? Se não existe, os hospitais têm normas internas, tá? Se tem que esterilizar ou se tem que desinfetar, tá? São coisas diferentes. Mas e aí, se o sujeito deixa de fazer isso, deixa de observar o procedimento técnico inerente à profissão, ou à arte, ou ofício, ele vai responder pelo homicídio culposo daqui. Mas, por outro lado, se ele agiu simplesmente com imperícia, por exemplo, ele não tinha habilidade para fazer aquilo, então, assim, ele era um médico que não tinha especialidade necessária, então, assim, ele era um clínico geral, resolveu fazer uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia plástica, ele vai responder por imperícia. E a imperícia, por si só, ela não vai causar aumento, porque a imperícia é uma das espécies de culpa. Por isso que é importante ter essa diferença, tá certo? Então, por imperícia, responde lá no parágrafo 3º direto. E se for por inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, e aí o agente vai responder pelo 3º com a causa de aumento do 4º. Tá bom? Se somar as coisas, então vai ter a pena de 1 a 3 anos, aumentada de 1/3 se o crime resultou de inobservância de regra técnica. Então nós teremos 1 ano, aí 1/3 de 1 ano é 4 meses, 1 ano e 4 meses, a pena mínima. E aí o que acontece? Não cabe mais a suspensão condicional do processo. Então tem um grande impacto na pena do sujeito, tá bom? E ele vai responder, ele pode ser condenado, tá bom? E aqui, pessoal, até no meu roteiro eu coloquei aqui uma síntese da definição dessas duas situações, então eu vou reler para vocês. Inobservância de regra técnica é igual a desleixo. A imperícia é igual a inabilidade, tá? Então, anotem isso aí, certo? Inobservância de regra técnica, desleixo é igual a desleixo, incide a causa de aumento, a majorante. Imperícia é igual a inabilidade, ou seja, falta de habilidade, ok? E aí, prosseguindo, pessoal, existe mais uma causa de aumento para o homicídio culposo, previsto no parágrafo 4º. Ela diz o seguinte, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Vocês veem que o o dispositivo é bem longo. E aqui a gente termina as causas de aumento para o homicídio culposo. Então nós temos lá primeiro a inobservância de regra técnica, aí nós temos aqui a segunda parte do parágrafo 4º, que diz quando o agente deixa de prestar socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Tá? Aí aqui algumas observações importantes, pessoal. Para que a majorante incida sobre a pena, então assim, nós já temos 1 a 3 anos, aí se acontecer uma daquelas situações lá do parágrafo 3º, aliás, do parágrafo 4º, nós vamos ter aqui então esta causa de aumento. E aí vocês podem se perguntar, mas e aí, Caio, cada situação dessa fosse acumulando vai aumentando? Não, tá? Vai aumentar uma vez só, certo? Então, e aí vamos lá. E aí nesse caso aqui, esse caso ele está muito conectado à omissão de socorro. Então vamos lá. Quando é que não incide essa majorante aí? Quando a vítima já estiver morta, evidentemente,
Então ocorreu um homicídio culposo, nesse caso, e caiu uma coisa na cabeça da pessoa lá, ou então decepou a cabeça da pessoa, evidentemente que ela está morta, não há dúvida, e aí não há mais nada a fazer, então não haverá esse aumento pela falta de prestar o socorro. Quando for impossível prestar o socorro, então está numa situação que realmente não tem como, e aí não foi questão de vontade de quem causou, ou quando outra pessoa tenha se antecipado e prestado socorro. Então, nesse caso, alguém prestou socorro, por exemplo, uma ambulância, uma outra pessoa prestou socorro, tudo bem, não vai incidir. Você deveria ir lá? Deveria. Acompanhar, mas não foi, mas não vai incidir a qualificadora, tá ok? Desculpa, a majorante, não é qualificadora, causa de aumento, certo? E aí, só para nós lembrarmos aqui, a proximidade dessa majorante de deixar de prestar socorro com o crime de omissão de socorro descrito lá no artigo 135. Tá? Vou responder isso aqui rapidamente, para não ficar dúvida até lá, mas só o seguinte: o que causou a lesão, que causou a morte, responde pelo homicídio culposo aqui com a causa de aumento. Tá? Todas as outras pessoas que vendo a situação, podendo ajudar, deixarem de ajudar, de socorrer ou de acionar a autoridade pública, respondem pelo artigo 135. Tá bom? Então só quem pode responder aqui pelo homicídio culposo é o agente que deixa de prestar o socorro. Tá bom? Aquele que causou o homicídio. Tá bom? E aí, além de prestar socorro à vítima, tem também diminuir as consequências do seu ato, tá certo? Ou seja, tentar salvar a vítima, ou então fugir para evitar prisão em flagrante, tá? Muito claro. Então, imagina que aconteceu o fato, cadê a pessoa? Não foi, não está aqui, fugiu com medo de ser presa, tá? Então, por isso aí vai dificultar mais a apuração do crime. Então, por isso que o homicídio culposo é punido com uma pena maior, tá bom? E existem aquelas situações que não entram aqui, que é quando, por exemplo, a pessoa foge para não ser linchada. Se ela foge para evitar o linchamento, aí ela não responde pelo crime, tá certo? Aí ela age em estado de necessidade, tá bom? Aí ela não vai cometer, ela não vai incidir sobre a pena dela essa majorante, então, que não afasta o homicídio culposo. Aí no final do dispositivo, ele fala sobre uma causa de aumento que incide sobre o homicídio doloso, não sobre o homicídio culposo, que diz respeito à idade da vítima, menor de 14 e o maior de 60 anos. Ok, pessoal? Com isso, encerramos esta aula. Na próxima aula, nós vamos tratar do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Tá certo, pessoal? E seguindo a nossa programação. Agradeço a vocês. Espero que a aula tenha sido útil novamente. Espero que os senhores tenham gostado. Dúvidas que tenham, sugestões, reclamações, me escrevam, comentem o vídeo. Tá certo? E não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá ok? Qualquer dúvida está aqui embaixo, o nosso site www.leemconcurso.com.br. Tá bom, pessoal? Então até a próxima aula. Estudos, peguem firme, concentração, planejamento, tá ok? E força, até a próxima aula.